Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e principalmente que Deus abençoe as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama, Vascão vai a campo, último jogo do Vasco da Gama nesta temporada de 2021 em São Januário, frente à equipe do Remo. Vamos falar bastante aqui sobre o planejamento e a reestruturação no departamento de futebol. E adivinha quem está fazendo? Seu Carlos Leite. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre o retorno aí do Juninho Pernambucano ao futebol brasileiro. Vamos abordar aqui a situação envolvendo os sócios. Saiu o relatório aí do mês de outubro. A gente vai passar para vocês quantos sócios votantes o Vasco tem hoje. E ontem, na parte da noite, meus amigos, surgiu aí um assunto que o pessoal lá do Catar, o Sheik, gostaria de comprar 2 clubes brasileiros. E o ministro da Economia, seu Paulo Guedes, eu vou te dar uma resposta, Paulo Guedes, daqui a pouco. Então é o seguinte, me acompanhe até o final para a gente entender essa história aí do Sheik, perfeito? É o seguinte, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito grande. Vasco e Remo se enfrentam hoje, sexta-feira, às 19 horas, no estádio de São Januário. Hoje o Vasco se despede de São Januário, pior ano na história do Vasco da Gama, nesses 123 anos, o Vasco sem chances matemáticas. O Vasco vai a esta partida para poder cumprir tabela, enquanto o Remo joga a sua vida numa luta aí para não cair para a Série C. O Vasco terá a volta aí de Germancano, Gabriel Peck, que estavam suspensos na partida contra o Vila Nova. O Bruno Gomes também foi liberado para poder jogar e o Sanches se recuperou aí de uma lesão. Apesar dos 4 jogadores estarem disponíveis, apenas Germancano deverá começar como titular. E a novidade no time titular, segundo o Globo Esporte, é o Rômulo, rapaziada. Ressuscitaram o Rômulo aí, o Rômulo que vai jogar no lugar do Andrei. Então a provável escalação do Vasco: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme, Rômulo, Galarza, MT, Nenê, Morato e Germancano. Perfeito? Bom, com relação à reestruturação aí no departamento de futebol do Vasco, hoje saiu uma informação no jornal O Extra, jornal de grande circulação aqui do Rio de Janeiro, coluna feita pelo Gilmar Ferreira, onde ele disse que Carlos Leite é quem vem sondando nomes para executivo de futebol e coordenador técnico do Vasco. É isso aí. Abre aspas para o Gilmar Ferreira. E é o Carlos Leite, o parceiro de sempre, que está sempre fazendo contatos com o mercado para a contratação do próximo executivo de futebol. E não é só isso. Leite tem atuado também na identificação de ex-jogadores do Vasco que possam ter interesse
em ser coordenador técnico na próxima temporada. Vergonha, nada muda no Vasco da Gama. E a gente tomou conhecimento que realmente Juninho Pernambucano está voltando ao Brasil após cumprir o seu contrato aí com o Lyon. O Juninho que vai fazer o curso da CBF e estará aí no mercado para atuar como técnico aí no Brasil. Então a gente torce aí, quem sabe, por um retorno futuramente do nosso reizinho. O Vasco que fechou aí o mês de outubro com 13.078 sócios estatutários com direito a voto. Cerca de 145 pessoas adentraram no quadro social do Vasco da Gama. É o seguinte, estou achando esse número pouco, acho que essa diretoria aí está ocultando os fatos aí, perfeito? Entraram bastante gente de sócio, mas 13.078. Bom, ontem a gente teve uma informação vinda aí do ministro Paulo Guedes que o Sheik lá do Catar gostaria de comprar 2 clubes brasileiros. Aí se especulou que o Sheik é vascaíno e foi aquele frenesi. Primeiro, deixa eu mandar um recado aqui para esse cidadão, para esse Paulo Guedes. Eu não estou entrando aqui no mérito sobre a gestão do Bolsonaro, que isso não me interessa. O seu Paulo Guedes, ele ironizou o Vasco da Gama, falou que o Vasco vai perder, que o Sheik, que os árabes iriam perder dinheiro, que tinham que investir era no Flamengo. Lamentavelmente, tem vascaínos que fazem conteúdo aí que ainda dão palavra, posta vídeo desse cidadão aí que falou mal do Vasco da Gama. Seu Paulo Guedes, você tinha que estar preocupado em gerar recursos para o povo brasileiro, em reestruturar a economia do país. País aí com 14 milhões de desempregados, seu Paulo Guedes, e você fazendo piadinha aí, dando uma de fanfarrão. Com relação ao Vasco dar retorno, quem esteve no escritório do Levenciano viu que a Fly Emirates tinha para o Vasco da Gama. Todo mundo viu o que a Fly Emirates tinha para o Vasco da Gama. A Fly Emirates é da onde? Obviamente que qualquer empresa no mundo com uma gestão séria quer patrocinar o Vasco e quer botar dinheiro no clube. Mas para isso, esses golpistas têm que sair aí do Vasco da Gama. Essa situação para o governo federal de árabes comprarem clubes brasileiros é muito boa, porque é o seguinte, os clubes dão calote aí no governo. Então fica aquela situação, o Vasco simplesmente aí sempre sendo sondado aí por possíveis compras, mas por enquanto nada certo. E é o seguinte, existe aquela coisa aí de tradição versus dinheiro. Porque se um árabe desse compra o Vasco da Gama, muitas mudanças iriam ser feitas no nosso clube. Há quem diga aí que a cruz de Malta sairia do uniforme do Vasco. Enfim, muitos boatos aí. Agora, o Vasco da Gama, para sair dessa situação, efetivamente precisa aí de dinheiro do mercado do exterior, porque o Brasil está simplesmente quebrado. Então, seu Paulo Guedes, ó, quietinho, você calado é um poeta, é isso que você é, perfeito? Se retrate aí com a torcida do Vasco, porque o senhor falou merda, entendeu? O Vasco tem a história mais bonita, é por isso que o Sheik aí dizem que ele é vascaíno, perfeito? E eu tenho certeza que o Vasco, na mão da pessoa certa, é totalmente viável. E é o seguinte, espero que o Vasco saia dessa situação. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!